instantes. Daqui a uns instantes, tá bom. Iniciado. Sim. Bom dia a todos e todas. Hoje é dia 21 de fevereiro de 2024, então vamos dar início à sessão de julgamento da 4ª Câmara Julgadora. Tá? Temos aqui uma sustentação oral, né? Então, inicialmente desejando aí que sejam todos bem-vindos, que temos uma ótima sessão. Essa é a primeira da 4ª Câmara desse ano, né? Desse mandato. Então, vamos dar início. Nós temos uma sustentação oral. Está presente o doutor Alberto Dantas, né, que vai fazer a sustentação oral no processo da Rochester, distribuidora de autopeças S.A. Então, eu vou aqui gravar a sustentação oral. O relator é o doutor Adolfo Bergamini. Presentes. Então, eu vou ver aqui como eu vou registrar, né? A sustentação oral. Sim, vou gravar, então, a sustentação oral. Doutor Alberto. Selecione um procurador. Então, a sustentação oral está registrada com sucesso. Então, como disse o doutor Alberto Bergamini é o relator. Doutor Adolfo Bergamini, doutor Alberto é o procurador, na verdade. Então, eu vou aqui iniciar. Você pode fazer um breve relato, doutor Bergamini, por favor, do caso. Não estamos lhe ouvindo, o seu áudio está desligado. Pronto. Sim, obrigada. É satisfatória a leitura da acusação, e aí o advogado faz o relato dele, depois eu faço voto, pode ser? Pode ser? Então, ó, Pode ser. a acusação fiscal efetuou, em hipótese não permitida, a transferência de crédito do ICMS no montante de cerca de 10 milhões de reais para centralizador. Em suma, ele mandou crédito para o centralizador e o centralizador apurou saldo credor. Diz aqui, o estabelecimento não possui saldo devedor para absorver o montante do saldo credor transferido. Assim, o centralizador apurou o saldo credor em razão das transferências indevidas. Então, basicamente, essa é a acusação fiscal. Alô? Me ouviram? Sim, estamos ouvindo, sim. Então, doutor Alberto Dantas, o procurador. Bom dia a todos. Bom dia, senhora presidente. Vocês estão me ouvindo bem, senhores conselheiros? Sim, lhe ouvindo bem. Eu acho que houve alguma confusão no relato, que não seria esse caso, o da Rochester. Ixi. Então, vamos... Eu concordo com o doutor Alberto, não é essa acusação, não. Rosário, fiz uma confusão. Pois não. Fiz uma confusão grande aqui, eu trouxe um outro processo de outro caso. Podemos tirar de pauta? Trazer problema. Sim, claro, certo. Podemos. Doutor Alberto, me perdoe, doutor Alberto, fiz uma confusão aqui. Sim, podemos sim. Então, peço desculpa, doutor Alberto, eu vou, então, devolver o caso ao relator, né? E peço desculpas, então, hoje terá que sair de pauta esse caso, né, para o ajuste do relator quanto a esse processo. Rosário, se você quiser já colocar para a pauta da semana que vem, é só tirar de pauta e não para o relator, para já ir automático. Sim, claro, devolver para o relator, né? Eu vou fazer isso, devolvendo, então, ao relator. E, doutor Alberto, o senhor, por favor, acompanha na pauta, que vai ser devolvido e vai ser colocado em pauta na sequência, assim que possível, provavelmente, na próxima sessão, ou na outra, é bom acompanhar.
Sem problemas, sem problemas. Peço desculpas pelo transtorno aí, pela sua espera hoje, Acontece, mas sem melhor, problemas. acontece. Qualquer problema, conselheiro Bergamini, sem problema nenhum, fique tranquilo. Obrigado, pessoal. Boa sessão para vocês. Bom dia. Eu Abraço, vou Guilherme. deixar, inclusive, até um despacho aqui, vou ver como fazer o despacho, porque eu gravei como sustentação oral, né? Mas não foi realizada a sustentação oral. Então, deixo até Perfeito. gravado, né, na sessão aqui que não foi realizada a sustentação oral. Perfeito. Iniciar. O caso tem solicitação de conversão do julgamento e diligência. Eu peço especial atenção aí, aproveitando os poucos minutos. Obrigado, pessoal. Bom dia. Bom dia. Aqui eu só estou vendo nos comandos, né? Se alguém aí puder ajudar, Pedro ou Dr. Rubens também, que já aqui ficou como devolvido para o relator, né? Aí gravar a sustentação oral. Acho que eu tenho que deixar aqui um despacho, não é isso, Pedro? Rosário, você pode, se puder, já coloca para a pauta, porque já vai direto para a pauta da semana que vem. Agora eu coloquei como devolvido para o relator. Não tinha a opção de tirar de pauta. Doutora Rosária, eu peço desculpa, mas eu, como representante fiscal, eu não tenho acesso a essas telas dos juízes, As entendeu? telas, Então, né? então eu não sei qual é o procedimento correto aí. As telas. Então, Tem ficou gravar a sustentação oral devolvido para o relator, mas não tem problema. No final, eu vejo esse despacho. o despacho do processo. Eu não sei se já fechou ou não. Depois, né? No processo, eu acho que deve abrir agora, despacho no processo. Despacho no processo, isso é verdade, tem a tela. Então, Despacho. dá para fazer agora. Só um ponto aqui em minha defesa. O processo que eu mandei aqui no grupo nosso da Quarta Câmara foi esse da Tietê mesmo, viu? Que eu estou vendo aqui. Acho que teve alguma confusão lá no núcleo aí de apoio e pautaram o processo errado, não que eu mandei. Sim. Mandei mensagem no dia 6 de fevereiro. Rochester, não foi realizada a sustentação oral. Não, sim, então eu vou incluir, não tem problema, a gente, né, ajusta isso, que não foi realizada a sustentação oral. Devolvido para o relator ajustar. Então vamos passar para o outro caso. Então, passando para o segundo caso, temos aqui o auto de infração 5.011.500, Têxtil Canatiba Limitada. O relator é o Dr. Flávio Mitsuishi. Então, por favor, com a palavra, Dr. Flávio. Está sem som. Não estamos lhe ouvindo. Eu peço para abrir, para eu colocar o voto, para as pessoas poderem acompanhar a leitura, por favor. Claro, desculpe aqui que eu estou me adaptando aqui nos comandos. Iniciar. Tá ótimo. E agora abriu? Abriu sim. Tá, obrigada.
Bom, o voto está aqui no sistema, então eu vou passar a leitura. Bom, em face da empresa autuada, foi elaborado o AIM, apontando a infração abaixo. Crédito indevido por documento inidôneo. Tá? O caso em si é que a matriz e a filial foram declaradas inidôneas por simulação de quadro societário, tá? Conforme apurado no procedimento fiscal. Bom, o jogador singular julgou procedente as acusações, a autuada apresentou recurso ordinário, pediu o cancelamento do item 1 e para o item 2 ela confessou e solicitou o reconhecimento do pagamento, juntou documentos. A DRF apresentou contra-razões, pedindo a manutenção integral do AIM. Bom, em razão da confissão do item 2, não há o que se decidir por esse tribunal e o eventual reconhecimento do pagamento é feito pelo núcleo de cobrança. A autuada ela não é acusada de receber as mercadorias, mas de crédito devido em razão da imprestabilidade dos documentos fiscais subjacentes às operações, em razão da simulação do quadro societário da emitente. Tá? Nenhum problema eu encontrei na decisão singular nesse sentido. A autora afirma que as provas confirmam a ocorrência das operações, estando seu direito ao crédito albergado pela jurisprudência, conforme a súmula 519 do STJ. No meu entendimento, a súmula autoriza o contribuinte a aproveitar o crédito desde que comprove a veracidade da compra e venda. Não basta a existência de nota fiscal e escrituração fiscal para legitimar o crédito. As notas fiscais foram desclassificadas pelo fisco, é necessário que o contribuinte demonstre a veracidade das operações, tal demonstrações que se faz com provas. Bom, como a questão se resolve por meio de provas, eu passo a analisá-las. O contrato de compra e venda de algodão em pluma foram juntados as folhas tais, contratos de compra e venda de algodão em pluma com intermédio através de corretora de mercadorias. Pela fornecedora idônea, assinam o contrato o senhor Edson Angelinos. Observo que há alguns contratos sem assinatura da corretora e da fornecedora. Tá, eu cito as folhas. O senhor Edson Angelino não faz parte do quadro social da fornecedora, tá, conforme o CADESP está nas folhas citadas aí. Ao contrário, é apontado no processo administrativo de constatação de nulidade da inscrição, tendo participação oculta na sociedade, não indicado nos estatutos. Tá? Na valoração que faço, tais contratos não socorrem autuada, ao contrário, reforçam a acusação fiscal, uma vez que assinado pela fornecedora por pessoa que não faz parte do quadro social. Os e-mails trocados com a fornecedora são e-mails juntados, não são trocados com a fornecedora. Tem como contraparte pessoas que se identificam como pertencente à TTMEM, que é empresa intermediária dos contratos de compra e venda. Os e-mails não possuem identificação das empresas, ao contrário do e-mail da autuada, que possui o domínio, que é canatiba.com.br. São e-mails com domínios gerais, como gmail.com e terra.com. Tá? Então, eu não consigo associar esses e-mails à fornecedora. Não consigo alcançar que os e-mails foram trocados com a fornecedora por causa dessas observações. As notas fiscais. Os documentos fiscais não são suficientes para amparar o crédito do imposto, pois posteriormente foram declarados inidôneos. Os conhecimentos de transportes eram hábeis à época das operações, mas ampararam notas fiscais inábeis. É necessário que o contribuinte comprove a efetividade com documentos além dos por ela produzidos e dos rotineiros que a gente observa nas transações. Né? A autuada silencia sobre os questionamentos colocados sobre a necessidade de transportadoras de outras UFs realizarem deslocamentos excessivos e aparentemente ilógicos para prestar serviço de transporte interno em São Paulo. Então, as transportadoras eram de outras unidades da federação e foi arguído pela DRF que elas realizavam um deslocamento um tanto ilógico para fazer esse transporte, né? Extrato de pesagem de mercadorias, o fisco não acusa a autuada de não ter recebido
as mercadorias. Como já pontuado acima, a acusação fiscal é de crédito indevido por posterior declaração de inidoneidade de documentos fiscais, nos termos da súmula 509. Deve-se comprovar a veracidade da compra e venda. Bom, comprovante de pagamentos. Há diversos pagamentos efetuados a terceiros conforme a planilha juntada, o que inviabiliza a comprovação de pagamento. A autor da junta, com seu apelo, alguns e-mails informando a cessão de crédito. Bom, a DRF acha que essa documentação não deve ser conhecida, pois temporânea e sem justificativa. Eu sou por não conhecer tais documentos em razão do artigo 19 da 3457, porém, como decisões sobre o tema crédito devido decorrente de documentação inidônea são essencialmente fundadas em prova, eu verifico que, se esses documentos forem aceitos, eles não determinam a comprovação da verdade da compra e venda. Tá? Aí eu passo a discriminar os documentos, caso alguém opte por conhecer e resolva fazer alguma preferência. Bom, a autuada, ela não realiza o cotejo de cada pagamento com cada sessão de crédito apresentada com os documentos apresentados. Restam diversos pagamentos realizados a terceiros sem justificativa. A empresa estava habilitada na base cadastral do Sintegra à época das operações. Este ponto não é controvertido. A emissão de notas fiscais foi autorizada e os documentos fiscais foram declarados posteriormente inidôneos. Por isso, o caso se adequa à aplicação da súmula 509. Os extratos bancários não estão cotejados com os documentos fiscais, o que, se não inviabiliza, dificulta a análise da documentação. Porém, ainda que cotejados com as notas fiscais, a meu sentir, não afastaria a acusação, vistos os vícios apresentados nos contratos de corretagem, e-mails, contratos comerciais e pagamentos a terceiros. Não está em julgamento, neste caso, as razões de inidoneidade da fornecedora. As razões de declaração de inidoneidade da fornecedora, simulação do quadro societário, foram apreciadas em processo próprio. Cumpre destacar que os créditos indevidos remetem ao período de 2018, janeiro de 18 a fevereiro de 21. Porém, a fornecedora não dispunha de instalações que possibilitassem o armazenamento de mercadorias, passando a dispor tais instalações somente no final de 18, em julho, com a abertura da filial, tá, em Tupi Paulista. Anteriormente, a fornecedora funcionava, né, em uma sala na capital paulista. A retroação dos efeitos da declaração de inidoneidade é tranquila na jurisprudência e vide a súmula 509. A autuada se insurge contra a atualização do débito fiscal, conforme o artigo 96. A insurgência contra dispositivo legal não encontra guarida em razão do artigo 28, tá? Salvo nos casos previstos no mesmo artigo. O percentual da multa aplicada também é previsto em lei, não sendo impossível alterá-lo neste julgamento em razão do artigo 28 também. Então, eu conheço e nego provimento. Esse é o voto. Obrigada, doutor Flávio. Aqui. Então, estão abertos os debates. Estamos de acordo, senhora presidente. Eu não tenho observações. Estou de acordo também. Acompanho na íntegra. Sim. Então, eu vou encerrar aqui os debates. Então, não tem a questão dos juros, né, doutor Flávio? Já Não, isso aí é recente. recente, né? Então, eu estou aqui encerrando os debates. Então, passo a verificação do quórum. Então, todos confirmados, iniciando a votação.
Então, o caso do auto de infração 5.011.500, têxtil Canatiba, foi conhecido integralmente e não provido. Esse é o resultado do caso. Encerro aqui esse caso, encerrando a votação. E passamos ao próximo. Rosário, faltou você finalizar o julgamento desse processo. Votação finalizada, encerrar julgamento. Sim. Tá, obrigada. Imagina. Sim, julgamento encerrado. Agora passamos ao terceiro caso, né, o próximo. É o relator Dr. Rubens de Oliveira Neves, o autuado Ledervin Indústria e Comércio Limitada, o auto de infração número 5.011.704. Com a palavra, doutor Rubens, não há advogado para fazer sustentação oral, né? Então, ao relator. Vou abrir aqui, né, mas não estava registrado. Deixa eu iniciar aqui os debates. Tá. Podemos começar? Bom, então... Sim, com a palavra. Bom dia a todos. Esse caso é bem semelhante ao caso anterior. Também um caso de crédito indevido, o remetente simulou sua existência. E eu vou dar uma resumida aqui para evitar redundância, tá bem? Da mesma forma, esse autuado negociou através de terceiros. Ele jamais entrou em contato com o suposto fornecedor ICA. Então, vamos aqui aos fatos, né? Bom, esse suposto remetente teve sua inscrição estadual anulada, tá? Todos os documentos a ele atribuídos são inidôneos, não transferem crédito do imposto. O autuado alega a sua boa-fé, que as operações ocorreram, que ele faz jus aos créditos. Então, nesse sentido, o autuado alega que a pessoa que representou o fornecedor seria a senhora Samantha Ernest. E ele não sabe, não possui nenhuma qualificação dessa pessoa. As folhas 850, percebe-se que Samantha compõe o quadro da área representações, sendo que as notas fiscais foram emitidas pela ICA, Indústria e Comércio. E essa pessoa, Samantha, ela não tem nada a ver com a ICA. E nas folhas seguintes, há prints de troca de mensagens entre Débora Nascimento, que é funcionária da empresa autuada, onde ela negocia aquisições de matéria-prima com Samantha, da área representações. E as folhas 852, esta Samantha da área representações, no meio do e-mail dela, onde negocia-se 30 toneladas de produtos, ela destaca uma frase no e-mail: faturamento pela ICA Guarulhos, tá certo? E já as folhas 855, essa Samantha é mais explícita. Ela diz o seguinte, no e-mail trocado com o autuado: boa tarde. Conforme conversamos, por questões logísticas, os faturamentos da divisão de químicos do grupo Área Representações será faturado pela ICA, certo? Então, a pessoa com quem o autuado negociou as compras declara expressamente que o faturamento da divisão de químicos de sua representação seria realizado através de terceiros. Então, o autuado ele foi comunicado, estava ciente, concordou em receber mercadoria acompanhada de documentação fiscal emitida por um terceiro estranho a essa negociação.
O autuado jamais entabulou negociações com a ICA, suposta emissora das notas fiscais, mas com Samantha Ernest, representante comercial, com quem negociava preços e demais condições comerciais. Esta informava ao autuado que o faturamento seria realizado por um terceiro, a ICA. Mas não se sabe ao certo a origem da mercadoria, pois, como apurado, a ICA simulava essas operações. Esta circunstância afasta a boa-fé do autuado, pois este sabia que não estava negociando com o emissor das notas fiscais e nunca entrou em contato com a ICA para certificar da regularidade fiscal dessa empresa, infringindo diretamente o artigo 22A da Lei 6374 de 89 e assumindo, assim, o risco de se acreditar através de notas fiscais emitidas por estabelecimento inidôneo, o que de fato ocorreu. Acrescente-se a isso o fato de que a situação dos pagamentos é igualmente nebulosa. Da mesma forma, a cessão de crédito, existem pagamentos para securitizadora, para fundo de investimento. Os demais pagamentos foram realizados via CESPAG, que nós sabemos que é uma coisa também um pouco incerta, né? Quanto ao transporte, a situação padrão nesse caso, a documentação fiscal não indica o veículo que teria realizado o transporte. Esse assim de cumprir com mais um fator determinante para a caracterização da boa-fé. Então, o conjunto fático probatório não comprova a boa-fé do autuado nas operações objeto desse AIM, não restou comprovada a efetividade das operações com a ICA. Multas no artigo 85 da Lei 6374, no que se discutiu o seu montante, atualização do seu valor básico, súmula 13, não se aplica o 527A, porque essas infrações propiciam falta de pagamento do imposto. Os juros já estão na Selic, então eu conheço o recurso ordinário, nego o seu provimento, mantendo integralmente o auto de infração. Eu voto, senhores. Sim, obrigada, doutor Rubens, pelo relato, pelo voto. Então, os debates estão abertos. Estamos de acordo, senhora presidente. Acompanho. Também acompanho na íntegra. Sim. Ok, também acompanho o relator. Então, vou encerrar os debates. Está registrado já o voto, né? Então, encerrando debates. E vou dar início, então, à verificação do quórum. Então, vamos iniciar a votação, já verificando, os quórums todos já confirmaram presença, iniciar a votação. Então, encerrando a votação. Todos acompanharam o relator, então, nesse caso, o recurso ordinário foi conhecido integralmente e não provido. Repetindo, o caso é o auto de infração 5.011.704. Então, encerrando o julgamento deste caso. Então, o julgamento encerrado. E essa nossa pauta de hoje, né? Então, por enquanto, aí cumprida a pauta, né? Foi uma boa estreia. E então podemos encerrar, e acho que não temos, né, mais algum esclarecimento, alguma dúvida, então não tivemos outros advogados presentes. Então, encerrando a sessão de julgamento de hoje. Rosário, eu vou mandar aqui no grupo o número dos dois processos
Se puder mandar 2 para semana que vem, a gente já mata. Sim, o Oswaldo pode encerrar a gravação, Oswaldo?